filhos e filhas do caminho, seres em travessia. Sejam muito bem-vindos ao Caminho de Nagayá. É uma alegria imensa receber você neste espaço que nasceu para acolher, refletir e caminhar ao lado de quem sente que, em algum momento da vida, perdeu a conexão consigo mesmo. Antes de começarmos o nosso encontro de hoje, eu quero explicar rapidamente como será a nossa caminhada aqui no canal a partir de agora. Então, a partir de hoje, exatamente, vamos iniciar uma série de encontros organizados por temporadas. Cada temporada vai abordar um aspecto importante da nossa jornada interior, sempre de forma profunda, humana e respeitosa. E nós vamos começar pela temporada 1, que recebe o nome de Os Sinais da Travessia. Talvez você esteja se perguntando, o que é uma travessia? Eu gosto de pensar que a travessia é aquele período da vida em que sentimos que alguma coisa dentro de nós mudou, mas ainda não conseguimos compreender exatamente o que. É quando o antigo já não nos representa mais e o novo ainda está sendo construído. É um tempo de perguntas, de inquietações, de silêncio e muitas vezes de dor. Ao longo desta temporada, cada episódio vai abordar um desses sinais. Vamos conversar sobre o cansaço, que o descanso não resolve, sobre o vazio, que ninguém vê, sobre o medo de mudar, sobre a culpa, sobre a dificuldade de tomar decisões, sobre a sensação de viver apenas para cumprir expectativas e sobre tantos outros sentimentos que costumam aparecer quando a alma está pedindo para ser escutada. Eu convido você a assistir a cada episódio com o coração aberto. Não porque eu tenha todas as respostas, mas porque acredito que quando encontramos um espaço seguro para refletir, muitas respostas começam a surgir dentro de nós. Então, se este tema fizer sentido para você, acompanhe esta temporada desde o começo, porque cada episódio foi pensado para dar continuidade ao anterior, formando uma caminhada, um passo de cada vez. E hoje nós vamos dar o primeiro passo dessa jornada. Mas antes de continuarmos, para aqueles que ainda não me seguem, vá lá e clica em seguir e também em curtir. Quanto mais curtidas, mais o YouTube entende que esses conteúdos são relevantes e alcançam mais pessoas. Toda travessia começa com um primeiro passo. E hoje eu convido você a dar esse passo comigo. Hoje nós vamos conversar sobre um sentimento que muitas pessoas carregam em silêncio. Talvez você nunca tenha contado isso para ninguém. Talvez nem consiga explicar exatamente o que está acontecendo. Mas existe uma pergunta que insiste em aparecer dentro de você. Onde foi que eu me perdi? Talvez você olhe para a sua vida e pense: eu tenho uma família, eu tenho responsabilidades, continuo cumprindo os meus compromissos, faço tudo o que precisa ser feito, mas ao mesmo tempo existe uma sensação difícil de descrever, como se alguma coisa tivesse ficado para trás, como se você tivesse deixado uma parte de si em algum lugar do caminho. E o mais curioso é que muitas vezes ninguém percebe. As pessoas olham para você e dizem: você está bem, você está forte, você está sempre dando conta de tudo, mas somente você sabe o esforço que faz para continuar caminhando todos os dias. Quero que você saiba de uma coisa: se você está vivendo isso, você não está sozinho.
E também não significa que existe alguma coisa errada com você. Ao longo da minha vida, da minha caminhada, eu percebi que muitas pessoas chegam acreditando que perderam o rumo da vida. Mas quando começamos a olhar com mais profundidade, descobrimos que elas não perderam o rumo, elas apenas chegaram ao fim de um caminho que já não faz mais sentido. E existe uma diferença muito grande entre essas duas coisas. Perder o rumo é acreditar que não existe direção. Chegar ao fim de um caminho é perceber que uma nova direção precisa nascer. Essa percepção muda tudo, porque ela tira de você o peso da culpa e coloca diante de você uma possibilidade, a possibilidade de recomeçar. Vou trazer aqui uma reflexão. Vivemos em uma sociedade que nos ensina a seguir em frente, sempre em frente, produzir mais, fazer mais, conquistar mais, resolver mais. Mas quase ninguém nos ensina a parar, respirar, a perguntar como eu realmente estou. Nós aprendemos a cuidar de todos, mas não aprendemos a cuidar da nossa própria alma. E quando ignoramos essa necessidade durante muito tempo, a alma encontra uma maneira de chamar a nossa atenção. Às vezes, esse chamado chega através do cansaço, outras vezes através da tristeza, da ansiedade, da sensação de vazio ou daquela impressão de que estamos vivendo uma vida que já não combina mais com quem nós nos tornamos. Esses momentos costumam assustar, porque pensamos que estamos fracassando. Mas será que estamos? Ou será que estamos sendo convidados a olhar para nós mesmos de uma forma diferente? É justamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje, sobre aqueles momentos em que tudo parece perder o sentido. Momentos em que a gente continua caminhando, mas já não sabe mais para onde. E se você já viveu ou está vivendo isso, eu quero que permaneça comigo até o final deste encontro, porque talvez o que você esteja chamando de fim seja apenas o início da sua travessia. Continue comigo, porque temos muito ainda o que falar nesses episódios que virão. Fique comigo. Minha alma abraça a sua.